Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz, amém? Amém. E vamos estar orando, vamos referir isso no nosso culto. Uma oração agora por nós. Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer mais um dia. Te pedir perdão pelos meus pecados. E que o Senhor se faça presente no meio dos irmãos, abençoando as crianças, abençoando os louvores, Pai, as petições, Pai, as orações, Pai. E se tiver alguém aqui com alguma dificuldade, ou seja, em qualquer área, que o Senhor venha trazer provisão. Abençoe os idosos da nossa igreja, Pai, os bons, Pai. Abençoe os trabalhadores, o povo da nossa cidade. Abençoe, Senhor, toda a criatura sobre a terra. E que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o seu Espírito venha passear no meio do povo. Que possamos aprender tudo aquilo, Senhor. Mesmo que muitas das vezes somos muito lentos, Deus, mas o Senhor tem paciência para nos ensinar. O Senhor está nos guardando, protegendo, curando, sarando. Tem misericórdia dos vitórios, das pessoas enfermas, daquelas pessoas, menos favorecidas. O Senhor vem falar conosco, Pai, mais uma vez, que o Senhor perdoe as nossas falhas. Que o Senhor possa estar incomodando o coração dos irmãos também, Deus, para que seja o mais presente na vida. Que tudo venha fazer parte do seu reino, Deus, com a sua bênção, Pai. E que a nossa gratidão possa estar chegando diante do seu povo. Mais uma vez, em nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos se colocar de pé para cantar o hino? Meu pecado
Irmãos, diz assim a palavra: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, e por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, a quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Amém, irmãos? Irmãos, quanto Deus tem agido em nossas vidas, o quanto Deus agiu na vida dessa mulher, que apenas o texto ele é objetivo, e apenas no diálogo com essa mulher, ela ouve dessa água, ouve que ela não vai ter mais sede, e ela responde imediatamente a Jesus: eu quero essa água, eu quero beber dessa água. Irmãos, o quanto nós temos respondido a Jesus, quanto eu tenho feito isso. Nós passamos anos, celebramos Páscoa, celebramos Natal, celebramos o nosso Jesus várias vezes, celebramos ceia várias vezes. Jesus, ele está pronto a nos dar dessa água que jorra para beber. Porém, a nossa resposta não tem sido a resposta desse mulher. A nossa resposta não tem sido, nosso pedido para Jesus não tem sido o pedido dessa mulher. Parece que muitas vezes nós não estamos querendo ter esta água viva para nós. Irmãos, que seja um momento de reflexão para nós. Hoje nós comemoramos a Páscoa. O quanto Deus ele pode fazer por nós, o quanto Jesus pode nos entregar a mais do que nós temos pedido, do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar. E nós muitas vezes nós estamos escondidos em meio de várias coisas que acontecem em nossas vidas, várias coisas que acontecem no nosso trabalho, na nossa família, e nós nos privamos de beber dessa água que é viva, dessa água que pode de nós jorrar uma vida eterna. Então, irmãos, que seja reflexão em nossas vidas, que essa Páscoa ela não passe como qualquer outra data, qualquer outra Páscoa que se passou, que esse renascimento de Jesus ele possa trazer algo a mais para o nosso coração, e que a nossa resposta diante de Deus, a nossa busca diante de Deus, o nosso pedido diante de Deus é para que Deus possa nos dar essa água e que isso possa ser completo em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, antes da gente passar pelos grupos. Vamos, Cardinho, olha para nós, Jesus. Senhor Deus, Pai de misericórdia, graças te damos por mais um culto, Senhor.
nesse domingo maravilhoso, domingo de Páscoa, Pai, que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui presente, Pai, aquele que ainda não chegou, Pai, o Senhor conhece os seus passos, acampa os seus anjos ao redor de cada um, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abençoar essas crianças que estão no nosso coral, e que elas vão trazer uma palavra para nós. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar em nome do seu filho amado. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Exaltar esse Deus maravilhoso.
nós vamos estar consagrando aí. Lembrando que hoje é domingo missionário. Então, que é o desejo de estar abençoando os nossos irmãos, as transmissões, possam fazer nesse momento. Amém, irmãos? Amém. Essa noite, uma noite de culto abençoado, celebrando a Páscoa. E Páscoa tem tudo a ver com missões. E hoje também falamos, oramos a respeito de missões. E missões é algo que está diretamente ligado a nós, aqueles que o Senhor levantou, comissionou e enviou. Mas missões está também ligada diretamente àqueles que precisam de nós. Homens, mulheres, adultos, crianças, que precisam ouvir falar de Jesus. Precisam conhecer Jesus Cristo. Pessoas que
têm sede, mas ainda não encontraram a água da vida. Pessoas que têm fome, mas ainda não experimentaram o pão da vida. Pessoas que sofrem porque entendem que teriam que fazer alguma coisa, pagar alguma coisa, sacrificar alguma coisa para ter um pouquinho da graça e da misericórdia de Deus. E elas não sabem que Jesus Cristo já fez tudo isso por elas, para que elas não tenham só um pouquinho, para que elas tenham a abundância da graça do nosso Senhor em sua vida. Muitos pais, muitos filhos, muitos avós, muitos tios, muitos amigos, muitas pessoas que precisam de Jesus Cristo, que precisam conhecê-lo, e não há como conhecê-lo se nós não anunciarmos. A palavra do Senhor diz que como ouvirão se não há quem pregue? Mas ela também diz: como pregarão se não foram enviados? A palavra diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor Jesus. Como estão os nossos pés? Como está o anúncio da palavra a essas pessoas que tanto necessitam? Muitos longe de nós, mas milhares e milhares perto de nós. Nós recebemos aí uma mensagem da família missionária a qual a igreja tem participado desse ministério na Ásia, e eles colocaram ali no grupo, eu encaminhei no grupo da igreja, alguns pedidos, trabalhos onde está direcionado o trabalho com crianças em escola, trabalhos nas ruas, trabalhos com adultos, com homens, com mulheres. Nós temos missionários trabalhando em lugares de extrema necessidade. Nós temos missionários trabalhando do outro lado do mundo, mas nós temos missionários trabalhando no nosso meio, missionários que trabalham com crianças de rua, em situação de rua. E eu acho interessante que mudou a nomenclatura, ao invés de ser criança de rua, desabrigado, agora é criança, homem, mulher em situação de rua. E eu vejo que essa mudança, eu quero crer que é o desejo de dizer que isso é momentâneo. Mas como ser momentâneo se a igreja não estiver fazendo parte disso? Se nós não estivermos fazendo parte disso? Porque a parte social consegue tirar a pessoa da situação de rua para trazer por um abrigo, mas se não houver Jesus Cristo, não tem como sair à rua do coração dessas pessoas. A miséria, a fome, as marcas, as mágoas, as feridas. Então, nesse momento, falar de missões, e esse é o momento que nós vamos orar por missões. Esse culto, terceiro domingo, nós estamos falando um pouquinho sobre missões. E eu gostaria que nós separássemos esse momento para nós orarmos por missões. Orarmos pela Ásia, onde os nossos irmãos estão ali morando, estão ali fazendo parte daquela cultura, para mostrar Cristo, apresentar Cristo. Mas aqui nós temos vários missionários, várias famílias que estão inseridas, cada uma num canto da sociedade aqui de Cruzilha, sociedade aqui da região. Nós somos o povo que Deus levantou e que enviou para nós sermos luz, para nós sermos sal, para nós fazermos a diferença. Então, nesse momento nós vamos orar. Eu gostaria que você se colocasse em oração e ore por 3 pedidos. Eu vou fazer para você. O primeiro pedido: ore para que Deus lhe dê poder para viver e anunciar Cristo Jesus. Segundo pedido: ore para que Deus salve a sua casa. Se a sua casa ainda não for salva por Cristo Jesus, Ele pode fazer isso. E terceiro, que Ele possa usar você e a sua casa para trazer salvação para as pessoas que estão à sua volta.
familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, a pessoa do ônibus, a pessoa da farmácia, a pessoa do mercado. Esses 3 pedidos, coloque diante de Deus. Depois de alguns instantes eu vou quebrar o silêncio fazendo essa oração, mas eu vou dar um tempo para que todos possam estar orando aí no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite para celebrar a vida, a ressurreição, a Páscoa, a redenção naquela cruz, do Senhor vencendo a morte e com o Senhor nos dando vida e vida em abundância. Estamos aqui, ó Deus, para rogar ao Senhor, Pai, que nos abençoe para sermos Tuas testemunhas até os confins da terra. Nos dê poder, Senhor, toque na nossa vida, toque no nosso coração, toque nos nossos lábios, para que nós possamos crer de todo o nosso coração no Senhor, para que nós possamos, ó Deus, Te obedecer de todo o nosso coração, para que nós possamos viver, ó Pai, inteiramente para o Senhor, vivendo da maneira do Senhor, na Sua lei, na Sua graça, no Seu amor, que nós possamos anunciar o Senhor, ó Deus, a todas as pessoas à nossa volta. Que nós possamos ver, ó Deus, a salvação do Senhor dentro da nossa casa, em Cristo Jesus, salvando, ó Deus, todo o nosso lar, guardando, ó Deus, geração em geração, a nossa família na Tua presença, que nós possamos, ó Deus, anunciar o Senhor até os confins da terra. Cada pessoa que se relaciona conosco, que nós temos contato ao longo do dia, ao longo da nossa vida, elas possam ver o Senhor na nossa vida, elas possam sentir a presença do Senhor na nossa vida, elas possam experimentar o Senhor na nossa vida. Nos dê, ó Deus, o privilégio e a oportunidade de anunciarmos o Senhor, ó Deus, com todo o nosso ser. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a família missionária que está lá na Ásia, e que o Senhor nos dê o privilégio de fazer parte dessa família e desse ministério. Que o Senhor os abençoe, os guarde e use-os, ó Deus, no poder do Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, segundo o propósito do Senhor, nosso Pai que se assenta no trono e governa todas as coisas. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, os guarde e mais pessoas sejam alcançadas e salvas por Ti, ó Deus, até os confins da terra. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, esteja nos abençoando, para que este culto seja um culto muito especial, porque é um culto onde nós estamos nos oferecendo no Teu altar. Que cada um que essa noite possa, ó Deus, se entregar ao Senhor, possa se lançar aos Teus pés e crer, conhecer, ó Deus, e ser salvo por Ti. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar bem rapidamente uma experiência missionária que aconteceu comigo na sexta-feira. Sexta-feira, por volta de 7 horas da noite. Eu estava em casa, tinha acabado de chegar, cheguei em casa por volta de 6h30. 7 horas, escutei umas palmas na frente de casa, fui ver, tinha uma mulher com os 2 jovens rapazes, por volta aí de
uns 14, 13 anos, um e o outro. Aí eu fui saber o que era. Era a mãe com seus 2 filhos. E ali ela veio falar de Jesus Cristo. Ali ela apresentou Jesus, ela falou do amor de Jesus. E os seus 2 filhos estavam juntos, olhando para a mãe, e a mãe anunciando Jesus. Falando do seu amor, falando da importância de Cristo Jesus na nossa vida. E eu ouvindo, muito feliz. Porque realmente nós precisamos de Jesus. E aqueles 2 jovenzinhos, atentos ao que a mãe estava fazendo. E aí então ela falou: olha, se você quiser conhecer mais de Jesus, né, entre em contato conosco para estudar a Bíblia junto. Eu falei: muito obrigado. Ela falou: Deus abençoe. E foram embora. Eu fiquei olhando aquilo e eu achei extraordinário, maravilhoso. Porque pela primeira vez na minha vida eu vi mais do que a minha imaginação permitiu. Eu vi uma mãe pegar os seus 2 filhos, sair para a rua às 7 horas da noite e mostrar para eles como se compartilha Cristo Jesus com quem não conhece. E eu fiquei imaginando um monte de motivos para ela não fazer. Eu fiquei imaginando um monte de motivos para aqueles meninos não estarem ali. Gente, eu imaginei tanta coisa. E depois que eu imaginei tanta coisa, eu me lembrei de um tanto outro, porque a gente vê as notícias, a gente vê as pessoas. Os meninos dessa idade não querem saber, não querem acompanhar. Primeiro, não querem acompanhar os pais. Segundo, muitos deles não querem nem saber de Jesus. Terceiro, não querem nem saber de falar de Jesus. Então, a minha imaginação levantou diversas possibilidades. Aquilo que eu conhecia levantou outro tanto de possibilidades. Mas diante dessa nuvem de questões e de coisas, houve só uma resposta: só Jesus é capaz de fazer isso. E se ele fez isso com aquela mãe, com aqueles 2 filhos, talvez você me pergunte: cadê o pai? Provavelmente fazendo a mesma coisa. Se não estiver fazendo, ela estava fazendo. O fato é, gente, que em Jesus, tudo pode acontecer. A palavra diz que em Jesus tudo é possível ao que crê em Jesus. E eu entendo que aquela mãe estava dando para aqueles filhos o que é de mais precioso na vida. E eu fiquei pensando: eu nunca fiz isso com a minha filha. Eu falei: Senhor, a gente se acostuma a ler a Bíblia para criança, a gente acostuma a orar com ela, mas dificilmente a gente pega o nosso filho e leva com a gente. Aí me fez entender a palavra quando diz: ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho que deve andar. Na fé daquela mulher, dentro daquilo que ela crê, ela fez o seu melhor para Deus. Na minha fé, na sua fé, nós temos hoje, essa noite, a oportunidade de oferecer o nosso melhor para o Senhor, esse culto. Que não percamos a oportunidade. Amém? Deus abençoe.
Amém. E esse Jesus que vive e reina eternamente, Ele está aqui para governar a nossa vida, para conduzir os nossos passos e fortalecer a nossa fé. E Ele não nos deixou abandonados de qualquer jeito, pelo contrário, a palavra diz que Ele nos deu poder, deu vida, deu dele a cada um de nós. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor Lucas. Lucas 24, a partir do versículo 44. Lucas 24, a partir do 44. Enquanto você está vendo a palavra, esse Jesus que ressuscitou, Ele atendeu a necessidade do nosso coração. Os discípulos ficaram aflitos, perdidos, angustiados, com medo, porque embora Jesus já tivesse avisado de antemão, embora Jesus já tivesse deixado muito claro, ensinado e demonstrado que aconteceria com ele, e mesmo assim tudo estaria dentro do plano de Deus, a nossa fé, assim como a fé dos discípulos, é uma fé que necessita ver, que necessita entender. Então os discípulos passaram por alguns momentos muito difíceis. Por exemplo, eles ficaram com medo, se trancaram, e Jesus aparece no meio deles. Como nós vimos aqui na canção que as crianças apresentaram, nesse momento em que se chega no Getsêmani e não encontra mais o corpo, e fica aquela angústia: roubaram o corpo do meu Senhor, o que aconteceu? E mesmo no encontro com o Senhor, muitas vezes a fé está tão abalada, a dor está tão grande, que os nossos olhos se tornam incapazes de reconhecer Jesus. E eu não sei se você já teve momentos assim na sua vida, que Jesus se manifestou de uma forma graciosa, grandiosa, e ainda assim a pergunta do nosso coração é: será que é Jesus mesmo? Será que é Deus mesmo? E para que o Senhor pudesse suprir, satisfazer essa fragilidade do nosso coração, porque o nosso Deus é extraordinário. Ele não nos trata segundo nós merecemos, Ele não nos trata segundo o tamanho da nossa fé, pelo contrário, o nosso Deus nos trata com a grandeza, o amor e o poder dele. Ele nos levanta, Ele nos fortalece. Então, enquanto os discípulos estavam com medo, Jesus apareceu no meio deles. E a prova para que eles pudessem ver é Jesus que aparece no meio deles, dentro de um local onde está tudo trancado. Mas há alguém dentre eles que não está ali, mas precisa ver Jesus. Tomé. Então Jesus aparece novamente naquele mesmo lugar, mas já com Tomé presente, e Tomé se achega, e olha como é difícil pregar a palavra. Todos os seus amigos estavam ali dentro. Tomé chegou e todos, unânimes, contaram a Tomé: Jesus ressuscitou, ele esteve presente. E Tomé ainda assim duvidou e disse: se eu não ver, se eu não tocar. E nisso aparece Jesus e diz: veja, sou eu, toque em mim. E Tomé vê, e Tomé toca. Então Deus é capaz de se manifestar de uma maneira que nós possamos vê-lo e possamos tocá-lo, porque o propósito dele é que nós venhamos a crer, que a nossa fé venha a se fortalecer, nós não venhamos a vacilar, a escorregar. E nesse contexto todo de dúvida, medo e Deus aparecendo, eu gostaria de compartilhar com você então Lucas capítulo 24, do 44, que diz assim: a seguir, depois de todos esses acontecimentos, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito,
que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fale conosco através da Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, enchendo-nos do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos a entender o que o Senhor está falando conosco, a crer em tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. Que Teu Espírito Santo grave esta palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, mas também aplique essa palavra na nossa vida, para nós vivermos de acordo com a Tua vontade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E esse Jesus que se faz presente na nossa vida, que ressuscitou, o sepulcro que está vazio, é prova desse grande amor de Deus por nós. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. O problema não é que Deus perdeu o controle de todas as coisas. O problema é que nós nos esquecemos das suas promessas. Nós nos esquecemos de suas promessas. A nossa memória é muito curta, porque o Senhor já falou conosco tudo que vai acontecer até a consumação dos séculos. O Senhor já falou inclusive a maneira como nós vamos morar com Ele na eternidade. Mas o Senhor falou também a maneira como nós devemos viver dia após dia. Tudo está revelado. Agora nós precisamos entender desse entendimento. O texto diz assim: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Então a palavra do Senhor é muito importante na nossa vida. Ela não pode ficar esquecida por nós. Nós não podemos deixar a nossa palavra, a palavra de Deus, a nossa Bíblia, esquecida pelos cantos. Nós não podemos ensinar os nossos filhos a deixarem as deles também esquecidas nos cantos. Porque os nossos filhos, eles aprendem muito conosco, muito pelo que eles veem na nossa vida, muito por aquilo que eles ouvem de nós. Eles somam, eles juntam uma coisa com a outra, aquilo que ele ouve com aquilo que ele vê. É assim que nós devemos entender. Não é viver uma vida preocupada porque os nossos filhos estão vendo. Ter uma vida preocupada é porque Deus está vendo. Porque Deus está vendo até muito mais que os nossos próprios filhos. E se aquilo que os nossos filhos estão vendo lhes faz mal, significa que aquilo que Deus está vendo entristece o seu coração. Nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. E o texto aqui vai dizer que o Senhor se revela na sua palavra como um todo, e naquela situação ele diz assim: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era essa a Bíblia que eles tinham na época. São esses os rolos que eles tinham na época. Eles tinham as leis de Moisés, que está no Pentateuco, os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia. Eles tinham o anúncio de todos os profetas. Nós que temos hoje separado em profetas maiores e menores, mas eles tinham o anúncio sobre a palavra do Senhor, sobre a vontade de Deus, a revelação de Deus nos profetas, e eles também tinham os salmos. Ou seja, essa era a Bíblia deles, assim como nós temos a nossa. Mas preste bem atenção,
Eles tinham Moisés, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Eles tinham até Jesus. Hoje nós temos, através de Jesus. Eles tinham a promessa de que o Messias viria, e nós temos a promessa de que o Messias voltará. Uma coisa que nós temos a mais que eles, a responsabilidade e o privilégio de crer no Senhor. Privilégio por quê? Porque aquela promessa que estava nas leis de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumpriu em Jesus Cristo. Isso significa que toda a promessa da volta de Jesus se cumprirá em Jesus Cristo. Esse é o nosso privilégio, o privilégio de crer em algo que é provado, é experimentado. E sabe por quê? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos de provas, e o Senhor deu prova. Nós precisamos tocar, e o Senhor nos deu a oportunidade de tocar na sua palavra. Toda ela, desde Gênesis a Apocalipse, toda ela, Antigo e Novo Testamento, para que a nossa fé possa ser nutrida e fortalecida no Senhor. Nós temos um privilégio nas nossas mãos, não abra mão desse privilégio. Agora, não adianta ter a palavra se não tiver o Espírito Santo nos conduzindo pela palavra. E aqui o texto vai dizer o seguinte, versículo 45. Então, olha só, ele disse: tudo o que estava determinado por Deus teria que se cumprir, e já estava escrito nas leis de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora, ele vai fazer algo para que eles vivam a partir disso. Então lhes abriu o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. E é isso que ele faz conosco. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz pela palavra e aplica a palavra na nossa vida. É Ele quem nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. É Ele quem nos dá poder. O Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos do poder de Deus, da habitação do Espírito Santo em nós. Mas o Senhor ainda nos abençoa com uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Ele diz: enchei-vos do Espírito. Se ele diz enchei-vos do Espírito, é porque ele permite ser cheio do Espírito. Ele nos concede essa graça de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para isso precisa acontecer algo na nossa vida: o esvaziar de nós mesmos. E a única maneira, não tem outra, é se quebrantar, é confessar, é ter os seus pecados perdoados. É a única maneira de Deus tirar de dentro de nós mesmos o pecado, a maldade, a carne, para que o Espírito prevaleça. Então, esse túmulo vazio, ele não anuncia só a ressurreição de Jesus, ele anuncia a vitória de Jesus. Ele anuncia que o sangue derramado naquela cruz é eficiente para perdoar todos os nossos pecados. E não só para perdoar os nossos pecados, mas nos dar vida e vida em abundância. E como que é a vida em abundância em Cristo Jesus? É o Senhor olhar para nós e não aplicar o seu juízo sobre nós, porque nós temos a marca do Senhor na nossa vida. E aí a palavra do Senhor vai dizer: Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que purificar de toda injustiça? Porque Ele não vai cobrar uma dívida que já foi paga por Cristo Jesus. Nós somos homens e mulheres que vivemos na graça de Deus, com os nossos pecados perdoados. Mas nós precisamos viver isso aqui, agora.
tendo a nossa vida transformada pelo Senhor. Por isso nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Então o Senhor lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras e lhes disse: Ele vai nos dar condições de compreender, mas Ele vai falar diretamente conosco. Ele lhes diz: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. E eu gostaria de dizer que aquela mulher que bateu lá em casa, com aquela atitude, ela me fez pedir perdão a Deus. Com aquela atitude, ela não colocou o dedo no meu nariz, ela não me acusou de nada, mas a vida, a atitude daquela mulher foi um instrumento de Deus para que eu pudesse me colocar diante dele e falar: Senhor, me perdoe, me perdoe. Eu deveria ter ido além e não fui. Eu preciso crescer. Eu não sei vocês, mas eu não gostaria de ser o mesmo de hoje. Eu quero ser transformado por Deus a cada dia. A Bíblia diz que Ele quer me abençoar de uma tal maneira que a cada dia o André morre para que esse novo André surja em Cristo Jesus, para que a cada dia eu me pareça mais com o meu Senhor e meu Salvador. Eu não quero ser o mesmo. Eu estou falando para vocês de todo o coração, eu não quero ser o mesmo de ontem, eu não quero ser o mesmo de hoje. Eu não quero esperar amanhã para dizer que eu não quero ser o mesmo de ontem, que seria o hoje. Eu quero dizer hoje: Senhor, eu não quero ser o mesmo. Eu quero viver a vontade do Senhor. Mas não tem como viver a vontade do Senhor se a gente não ouvir a sua voz, não estar cheio do seu Espírito Santo. E Ele não nos abandonou, meus irmãos. Nós precisamos disso. Nós precisamos do Senhor. É muito gostoso ver as crianças aqui na frente anunciando dessa maneira. É muito gostoso saber que essas crianças se reuniram por várias vezes para ensaiar. É muito bom. É muito bom ver os pais aqui presentes para verem as crianças apresentando. É muito bom. Mas é muito melhor saber que diante de tudo isso é mostra do interesse de Deus por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos. O lugar dessas crianças, meus irmãos, é aqui mesmo, no altar do Senhor. O lugar dessas famílias é aqui mesmo, na presença do Senhor. Não tem lugar melhor para nós estarmos. Não deixe para amanhã isso acontecer. Não deixe para amanhã isso acontecer. E aí o texto vai dizer o seguinte, versículo 48: vós sois testemunhas dessas coisas. Ser testemunha, não dá para ser testemunha de algo que nós não vimos. Não dá para ser testemunha de algo que nós ouvimos falar. A testemunha só é válida se ela estiver fazendo parte do acontecimento. Só tem validade aquele que experimentou, aquele que vivenciou, aquele que viu, aquele que conheceu, aquele que é capaz de descrever em detalhes. Esse sim é válido. Agora, uma testemunha que diz: olha, veja bem, o amigo do amigo me falou de um amigo, não é válido. Uma fé que é baseada em contos não é uma fé alicerçada em Cristo Jesus. Uma fé baseada em contos, em histórias, não é uma fé alicerçada em Cristo Jesus. Porque o nosso Deus não é um Deus de histórias, Ele é um Deus de verdades.
que acontece dentro da história. São fatos, não são possibilidades. São ordens, não são sugestões. Então o texto diz que nós somos testemunhas. Testemunha do que? O versículo 47 diz: em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Há a oportunidade de se arrepender. A pregação de Pedro, a primeira pregação, mais de 3.000 se converteram. Eles perguntaram a Pedro: o que nós vamos fazer agora? E Pedro diz: arrependei-vos. E assim foi a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, a pregação de todos aqueles que testemunharam do Senhor na palavra. E por que eles disseram isso? Porque Pedro se arrependeu, porque Paulo se arrependeu, porque todos os outros que pregaram arrependimento se arrependeram. Não dá para pregar algo que nós não experimentamos. Então nós precisamos se arrepender para pregar o arrependimento até os confins da terra. Nós precisamos nos arrepender. E o texto diz: em seu nome se pregasse arrependimento. E é no nome de Cristo Jesus, que está acima de todo nome, que o nosso coração é constrangido, é quebrantado e é transformado. Transformado a partir do perdão e da graça de Deus. Então pregue Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Viva Cristo Jesus na sua vida todos os dias. E em 49 Jesus vai dizer que nós vamos viver desta maneira, porque Ele nos deu o poder para viver dessa maneira. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles esperaram, e eles foram revestidos, e eles viveram cheios do Espírito Santo. O que isso traz para nós? A certeza de que nós do alto recebemos o poder de Deus para viver a vontade de Deus, para a glória de Deus, sendo testemunhas do próprio Deus aqui na terra. E para concluir, vem a última lição para nós. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E aqui, para que nós possamos oferecer este culto de louvor, de adoração ao Senhor, nós precisamos estar vindo de uma vida com Deus, experimentando uma vivência com o Senhor. E como é essa vivência com o Senhor? É uma caminhada com Deus, não é um momento com Deus. Ou seja, não dá para viver um momento com Deus somente ao domingo às 19 horas da noite, ou às 9 horas da manhã, ou às quintas-feiras às 19h30 da noite. Não, nós temos que viver com o Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso que o texto diz que enquanto eles iam caminhando, Ele os conduzindo a Betânia, enquanto iam caminhando, diz que o Senhor foi sendo elevado às alturas. E se vocês lerem os outros evangelhos, vocês vão ver que os anjos aparecem e dizem: o que vocês estão fazendo parado aí olhando para cima? Esse Jesus que foi, voltará. Ou seja, não dá para a gente ficar parado aqui, olhando para o alto, esperando quando Jesus vai voltar. Nós precisamos é sair, viver e pregar Jesus Cristo todos os dias. Pregar é uma consequência de viver. Muitas pessoas sentem o pregar como um peso, porque não entenderam que pregar não é para ser um peso. Se está sendo um peso, está errado. Por que não é para ser um peso? Porque eu estou falando de algo que eu não estou vivendo, então eu preciso ter muita criatividade para falar, eu preciso ler muito e decorar muito para falar sobre algo que eu não conheço, que eu não experimento. Agora, quando eu vivo, a pregação vira algo tão fácil na nossa vida como o respirar.
o respirar. A respiração é algo tão complexo que a gente faz o complexo de uma forma tão natural. O ato da respiração, do ar passar pelos nossos pulmões e os pulmões converterem e mandar oxigênio para o sangue, etc, 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 é algo tão complexo que nós vivemos todos os dias da nossa vida de uma maneira tão natural quanto a presença de Cristo na nossa vida, tornando algo tão complexo como viver uma vida de santidade. Ele disse: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Jesus Cristo em João 17 diz: eu o santifico. Então é possível viver uma vida santa nos dias de hoje, porque Jesus Cristo é a nossa vida todos os dias. Amém? Amém. Então o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor deu um propósito para a nossa vida, e esse propósito, sabe quando começou? Aqui. Porque a Páscoa marca o novo nascimento do verdadeiro cristão. É Jesus Cristo vencendo a morte que nos deu vida e deu em abundância. Então é esse Jesus que nós celebramos essa noite. E é essa vida que nós vivemos todos os nossos dias. Amém, igreja? Amém. Então vamos ficar em pé. Nós vamos cantar mais um cântico, orar e receber a bênção do Senhor. Chamar as crianças que estão conduzindo o louvor.
é esse amor de Jesus que está sobre nós essa noite. Vamos orar e receber a bênção do Senhor. Após a bênção do Senhor, as crianças vão lá para dentro, todas as crianças, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por tamanho amor maior que o mundo inteiro, como acabamos de cantar. Esse amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos porque está sobre nós. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão, abençoe-nos e transforme a nossa vida, para nós vivermos uma vida segundo o Senhor, para a glória do Senhor, uma vida feliz, uma vida transbordante, cheia da alegria da Tua salvação. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. E agora, igreja, de paz, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cheia do amor do Deus eterno Pai, no poder do Espírito Santo do Senhor, hoje e sempre. Amém. Compartilhar, e as crianças têm uma surpresa aqui na sala. Deus abençoe.